Muito boa noite a todos, que a graça, que a paz do Senhor Deus esteja sobre cada um de vocês que nos acompanham aqui, sobre cada família, sobre cada lar. Nós hoje gostaríamos de refletir sobre um texto, sobre uma narrativa que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós leremos dos versos 5 até o 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 5 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe-nos na transmissão da tua palavra. Traga-nos edificação e graça, por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, o cristão precisa a todo instante crer que Deus está no controle. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Essa é uma condição fundamental no desenvolvimento da nossa comunhão com o Senhor e para que nós também possamos obter progressos e sermos abençoados espiritualmente, abençoados em todos os aspectos da nossa vida. Aprender a descansar certamente é algo desafiador para nós. Mas aprender a descansar crendo no poder e na soberania de Deus é certamente uma grandiosa bênção, um fruto precioso que nós podemos colher da comunhão com Deus quando temos de fato comunhão verdadeira com Ele. O fato é que o Todo-Poderoso jamais abandona os seus servos. E em meio às adversidades, Ele demonstra a sua misericórdia e a sua fidelidade. A sua misericórdia e a sua fidelidade não se abalam. Muitos foram os servos de Deus que no passado e na Bíblia se viram em situação difícil, complexa, mas ao buscar ao Senhor, eles tiveram o privilégio de contar com o auxílio de Deus, aquele que é o autor da nossa fé, o consumador, aquele que mantém as nossas vidas e aquele que garante a nossa salvação. As Sagradas Escrituras revelam que Deus sabe e supre todas as necessidades dos seus servos. Faz as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Está a par de tudo o que se passa. E exatamente pelo fato de nós contarmos com o seu amor, com o seu favor, que não merecemos, somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos não apenas o acesso a Deus, nós temos a salvação eterna, pelo seu precioso sangue derramado por nós no Calvário. De maneira que podemos inferir que o grande segredo da vitória está nele mesmo, está no Senhor dos Exércitos, que se compadece de nós. Nós somos vitoriosos na medida em que podemos contar com a presença de Deus. Quando cremos verdadeiramente nestas coisas, lançamos por terra a ansiedade, o medo e superamos a insegurança das incertezas. O autor da carta aos Hebreus nos diz no seu capítulo 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Assim, meus irmãos, nós devemos ter sempre em mente que, como afirma a Escritura, a fé é um dom de Deus.
Deus é quem nos concede fé em nosso coração, assim como também Deus é quem garante a vitória daqueles que estão ao seu lado. No dia de hoje, dia 22 de março de 2020, a Igreja Presbiteriana do Brasil sabiamente convocou um tempo de jejum e oração para que o povo de Deus clame. E de fato, esse é o momento de nós clamarmos por nossas famílias para que Deus nos preserve, clamarmos pela igreja para que a graça fortalecedora de Deus esteja sobre ela, clamarmos pela nação para que as autoridades saibam como agir em meio a toda essa turbulência, intercedermos pelos enfermos, intercedermos por conversões, intercedermos pelos que estão enlutados, intercedermos por livramento em tempo de pandemia. Meus irmãos, em momentos de calamidade, em que os corações estão apreensivos, em que a cidade está triste, em que o terror se impõe sobre o povo, é momento de buscarmos a Deus, porque só nos resta isto e nada mais. Buscarmos a Deus de todo o nosso coração. O texto de 2 Crônicas nos traz detalhes surpreendentes, nos traz lições maravilhosas a partir de uma situação vivida por um servo de Deus, que de repente se encontrou em um contexto bastante delicado, mas que ainda assim nos ensina a permanecer crédulos no agir de Deus. Mesmo quando tudo parece desfavorável, mesmo quando as circunstâncias parecem nos forçar ao esmorecimento, ao completo desânimo, mesmo quando as portas se fecham, e tudo o que parece que vemos é ruína ao redor, mesmo quando a dor e a destruição parecem iminentes. Mas nós vemos aqui que mesmo nestas horas é possível nós estarmos perto de Deus, confiarmos em Deus e contarmos com o auxílio de Deus. Há 3 atitudes de Josafá aqui que nós podemos considerar que são essenciais, que são muito importantes. Eu quero falar sobre, na verdade, três elementos, 3 verdades que se sobressaem na tribulação. Na tribulação há 3 verdades preciosas das quais nós não podemos nos esquecer. A primeira delas, Deus é soberano. Deus é soberano. O povo de Israel estava a essa altura dos acontecimentos que estão descritos em 2 Crônicas 20, encurralado, cercado de inimigos por todos os lados. A nordeste do Mar Morto e oriente do Rio Jordão estavam os cruéis amonitas, povo rival dos israelitas com quem eles travaram inúmeras batalhas. Um pouco mais ao sul nós encontramos a terra de Moabe, que também desafiara Israel outras tantas vezes. E mais ao sul ainda estava o povo do Monte Seir, que mais tarde viria a se chamar Edom. Todos estes eram adversários históricos e ferrenhos de Israel. Eram guerreiros que alimentavam ódio consumado contra os hebreus e que já haviam operado muitas investidas contra o povo do Senhor. Agora, imaginemos que estes 3 povos de repente se unissem para enfrentar um adversário comum. Eles eram certamente povos que tinham as suas virtudes no campo de batalha. Imaginem que eles se unissem forças contra Israel. Foi exatamente isso o que aconteceu. Esses povos se uniram e formaram uma grande multidão que pretendia massacrar o povo de Deus, mas que acabou sendo massacrada pelo próprio Deus, pelas ações soberanas, às vezes até sutis, mas muito reais, que Deus opera. A situação aqui, o quadro aqui, meus irmãos, era desesperador. A questão parecia estar totalmente resolvida. O destino de Israel parecia estar selado e era um destino nada agradável, nada desejável. De certo modo, nós estamos vivendo hoje em uma situação assim. Parece que a guerra está apenas começando. Parece que o choro não terá fim por um bom tempo. Parece que todo o sistema econômico entrará em colapso. Parece que muitas consequências sociais precisarão ser suportadas. Estamos assim também, um tanto quanto apreensivos, talvez. Mas o que fez Josafá? Ele reuniu os seus homens e orou com eles. O que nós percebemos é que o rei Josafá apregoou um jejum em Judá.
Antes de pensar em qualquer estratégia, antes de mobilizar os seus soldados para o campo de batalha, antes de pensar em armas que pudessem ser eficazes para possibilitar uma resistência, o que Josafá faz como prioridade absoluta é se voltar para Deus em oração. E quando Josafá se volta para Deus em oração, tendo convocado o povo para jejuar e orar, como nós fizemos ao longo do dia de hoje, ele reconhece a soberania de Deus, ele exalta, ele enaltece o Senhor. Observem o que diz o verso 6. Ele diz assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá está aqui expressando, meus irmãos, que Deus está no controle da situação. Ele está aqui expressando que maior é a força do Deus de Israel do que a força de muitos reinos poderosos, mesmo que eles estejam trabalhando unidos. Josafá entendia perfeitamente que não havia força humana, por mais poderosa, por mais belicamente preparada, que pudesse ter as mínimas condições de resistir ao braço forte do Senhor. E essa percepção de Josafá foi uma percepção extremamente feliz, porque, de fato, nem os céus dos céus podem conter o nosso Deus. E quando vislumbramos o quão grande Ele é, constatamos que os problemas, que as dificuldades, que às vezes consideramos tão avassaladoras, nada são perto do que é o Deus que nós servimos. Nada são perto do que pode fazer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Josafá creu na força superior de Deus. Ele creu quando talvez muitos já se encontravam descrentes na evidência de que o Senhor de alguma maneira faria o seu povo prosperar. De alguma maneira Deus resguardaria a sua semente. Ainda que o próprio Josafá sequer imaginasse como isto seria possível no cenário que se apresentava diante dos seus olhos. No momento em que nós aprendemos a olhar para Deus como infinitamente maior do que nós, quando passamos a considerar as suas maravilhas, os seus poderosos feitos do passado, quando entendemos que Ele pode nos auxiliar nos momentos mais gritantes e mais perturbadores das nossas almas e das nossas vidas, então nós vamos perceber que o nosso Deus é tremendo e vale a pena sim orar, jejuar, suplicar o seu favor. Dessa maneira, sem dúvida, grandes coisas o Senhor permanecerá realizando entre nós. Não apenas no meio da sua igreja, mas no mundo inteiro, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas há outras constatações que o crente pode fazer também em meio às adversidades. A segunda verdade que se sobressai na tribulação, a segunda verdade que deve prevalecer na nossa mente, no nosso coração, diante dos últimos dias, é que nós somos limitados. Essa é uma verdade que nós temos que admitir, mas ela é libertadora também. Nós somos limitados. Josafá recebeu uma espécie de relatório, um relatório realista, que lhe deu um entendimento concreto da gravidade daquela situação. Ele recebeu o comunicado de que os seus inimigos, seus grandes adversários, armados até os dentes, já estavam em En-Gedi. É o que nos diz o verso 2. O verso 2 diz que então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é En-Gedi. O local mencionado aqui no texto era um acidente geográfico bastante complexo, cheio de peculiaridades. Ali se iniciava uma ladeira escarpada, difícil de ser escalada, a chamada ladeira de Ziz. Os inimigos de Israel planejaram um ataque por aquela região como forma de executar com eficiência uma tática de guerra. A ideia deles era surpreender os israelitas e apanhá-los totalmente despreparados, totalmente desprevenidos. E se os inimigos de Israel, se eles alcançassem aquilo que pretendiam, seria um massacre absoluto. Naquela escalada, depois que ultrapassassem a referida ladeira, os combatentes já estariam muito próximos de Judá e do deserto de Tecoa.
Diante dessa realidade, Josafá teve um sentimento que hoje todos nós conhecemos muito bem. Ele teve medo. Nos diz aqui o versículo 3, que então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. De fato, Josafá teve medo. Medo é algo tão humano. Medo é algo tão presente. Medo é algo tão indesejável. Porque o medo nos expõe a nossa fragilidade. Mas às vezes sentimos medo. Tanto que, às vezes, nós somos alertados no sentido de que podemos até ter medo, mas não deveríamos demonstrar medo. As pessoas costumam dizer isso. Quantas vezes talvez você já não ouviu isto? Olha, você pode até sentir medo, mas não demonstre, porque o medo expõe a nossa fraqueza, expõe a nossa fragilidade, mas é isto que nós somos frágeis, nós somos limitados, e por isso é que nós sentimos medo. Fôssemos deuses, não sentiríamos medo, mas somos humanos, e por isso o medo é uma realidade para nós. O Deus a quem nós servimos não tem medo de coisa alguma, controla todas as coisas. Nós somos pequeninos aos seus olhos, mas Ele é grandioso e nós devemos vislumbrar isso. O fato é que é impossível não sentirmos medo em algum momento. Medo do futuro, medo da doença, medo da solidão, medo da morte. Especialmente quando percebemos que, diante de certas circunstâncias, simplesmente não há o que fazer. É difícil nos depararmos com a nossa impotência. Aqui no texto vemos que não existiam recursos humanos que oferecessem a menor possibilidade de triunfo para o povo de Deus. Josafá sabia disso. Os recursos humanos naquele momento não poderiam ajudá-lo. Basta observar as suas palavras. No versículo 12 ele diz: "Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti." Depois que o rei reconhece a soberania de Deus, reconhece que ele é o rei dos reis, que ele é o único que pode reverter aquele quadro, que ele é o único que pode acudi-los naquela situação e impedir a calamidade completa, ele também percebe instantânea e simultaneamente o quanto é limitado. Josafá sabe que ele não pode depositar confiança em instrumentos humanos. Situações como esta pandemia que estamos enfrentando nos mostram como os instrumentos de que nós dispomos são falhos. Os nossos mecanismos de segurança são falhos. Os nossos órgãos de controle, o nosso sistema de saúde, mesmo os avanços tecnológicos, científicos, mesmo as providências humanitárias ou de vigilância sanitárias, tudo isso, por mais valioso que seja, ainda não é suficiente para impedir que o caos se instale, que o mundo sofra um colapso, que o pânico tome conta das pessoas. Porque são pessoas que estão administrando estas coisas. São pessoas que estão lidando com coisas maiores do que elas. Nós somos limitados, somos humanos, somos limitados, somos pó e ao pó voltaremos. Quanto mais nos sentimos debilitados, incapazes, inferiores, mais sentimos também a necessidade absoluta de clamar pela bênção daquele que é incomparavelmente, infinitamente maior do que nós. E ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Todo triunfo é sempre mais fácil de ser obtido a partir do momento em que temos noção da força do adversário que nós enfrentamos e sabemos criteriosamente discernir as nossas próprias forças. Sabemos até que ponto podemos resistir ou investir de acordo com aquilo que nós dispomos. Josafá tinha plena noção da luta prestes a acontecer, da luta iminente. Ele sabia que enfrentar um daqueles inimigos já era muito difícil. Agora imagine que eles se uniram e estão atacando de uma só vez. Josafá sabia que o exército de Israel não teria como aguentar, não teria como destruir os inimigos pelos meios naturais disponíveis. E tendo esse tipo de conclusão, o rei coloca diante de Deus a sua fraqueza. Ele expõe sim diante de Deus a sua fraqueza e a fraqueza do seu povo. Da mesma forma, nós devemos
também, diante de Deus, reconhecer o quão somos frágeis, o quão somos carentes da sua misericórdia. Diante de Deus, nós devemos clamar para dizer que nós carecemos do seu socorro. Confessarmos diante de Deus a nossa necessidade de contarmos com a sua benevolência. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar agora um pouco. A terceira verdade que deve se sobressair à tribulação é que nós dependemos de Deus. Primeira verdade, Deus é soberano. Segunda verdade, nós somos limitados. A terceira verdade é que nós dependemos absolutamente de Deus. Observem a parte final do versículo 12, referente à oração de Josafá. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em outras palavras, o que Josafá está dizendo é: Senhor, os nossos inimigos são mais fortes. Eles são mais numerosos do que nós. Eles montaram uma estratégia brilhante para nos arrasar. Nós não temos absolutamente nenhuma chance contra eles. Nosso recurso humano acabou. Nós não temos nada para usar em nossa defesa. Nós sequer sabemos o que fazer. Mas uma coisa é certa. Mesmo em meio a esse contexto caótico, os nossos olhos estão postos em ti. A nossa confiança, a nossa esperança reside no Senhor. E este é um ponto fundamental aqui para nós. Diante do caos, diante do barulho, diante do pânico, diante do medo, diante da insanidade que governa os corações muitas e muitas vezes, nós não devemos perder o nosso foco, nós não devemos deixar de olhar para Deus. Os nossos olhos devem estar colocados nele, devem se fixar nele. Quando percebemos a grandiosidade do Senhor contrastando com a nossa insignificância, não há como nós não nos colocarmos nas suas mãos. Nós somos dependentes de Deus. Meus irmãos, nós dependemos de Deus para tudo. Praticamente não havia o que fazer e não haveria mesmo se a solução não tivesse sido buscada no Deus para quem nada é demasiadamente difícil. Esse é o momento em que percebemos que precisamos de um Criador transcendente, de um Deus onipotente, a quem nós podemos buscar e diante do qual nós podemos declarar: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos onde tudo isso vai parar. Nós não sabemos quantos irão adoecer, quantas vidas serão perdidas, quantas pessoas ficarão desempregadas, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que palavras confortantes que foram transmitidas depois através de Jaaziel para os moradores de Judá e para os habitantes de Jerusalém. Depois você pode acompanhar na sua própria Bíblia o relato do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas e você vai perceber que Jaaziel se levanta e ele vai pronunciar a palavra do Senhor dizendo: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrados-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. De repente tudo mudou. Josafá e o povo de Deus podiam agora migrar da frase "não sabemos o que fazer" para a frase "não há mais o que temer". Não há mais o que temer. O rei Josafá e todo o povo se prostram diante do Senhor e o adoram. Eles são capazes de louvar a Deus pela vitória que ainda não tinha sido plenamente alcançada, mas que já podia ser indiscutivelmente declarada. A vitória não tinha temporalmente chegado, mas a vitória já era certa, porque ela estava garantida na própria palavra e na própria promessa de Deus. A vitória chegaria sim, no tempo certo. Essa, aliás,
é a glória dos filhos de Deus nesse mundo. Talvez ainda não possamos ver todo o mal derrotado. Jesus Cristo ainda não colocou todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. A morte ainda graça nesse mundo. A guerra, a fome, a peste, a violência, a maldade, a incredulidade ainda existem nesse mundo. Mas mesmo assim, mesmo que todos os dias sejamos entregues à morte, ou sejamos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas podemos nos considerar mais do que vencedores em Jesus Cristo. Ele já venceu e por isso nós também a tudo venceremos. Essa é a esperança da vida cristã. No texto nós vemos que pela manhã eles foram ao deserto de Tecoa para cultuar ao Senhor. As palavras de Josafá pareciam antecipar o que estava para acontecer. Ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Certamente o que você quer é segurança, imagino eu, principalmente no atual cenário global. Quem não quer se sentir seguro diante de um vírus que se espalha? Pois muito bem, nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que em Deus há segurança. Não é exatamente a segurança de não ser contaminado, não é a segurança de não sofrer as consequências de um mundo caído, mas é a segurança de que nada e nem ninguém poderá destruir a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tribulação, fome, nudez, perigo, espada, nada nos poderá separar do amor de Deus. Vitória não é escapar da morte física, não é estar imune a enfermidades. Vitória não é ser poupado de lutas. Vitória é passar por tudo isso e ainda assim não estar separado do amor de Deus. Permanecer inteiramente vinculado a Deus. Viver eternamente na presença de Deus. Isto é vitória e vitória gloriosa. Tendo eles começado a louvar, o Senhor criou dissensões entre os filhos de Amon, Moabe e os do monte Seir. E no momento em que eles brigavam entre si, acabaram por se destruir por completo. Os inimigos atacaram a si próprios. Interessante, o nome Josafá significa algo como Deus é juiz ou Deus julga. E foi o que aconteceu. Foi exatamente isso. Deus julgou os inimigos do seu povo. Deus é o juiz supremo. Nenhum tribunal é superior ao tribunal de Cristo. E não existe apelo à sentença que ele dá. A princípio, estar cercado de pessoas, contar com numerosos exércitos, possuir grandes aparatos de segurança, elaborar boas estratégias de ataque, parecem ser coisas que deixam os homens em vantagem. Mas não existe vantagem nenhuma se as nossas ações não contarem com a bênção de Deus. Aqui não venceu o povo mais qualificado, venceu o povo que foi abençoado. A vitória não são dos mais fortes, a vitória não são dos mais qualificados, dos mais sofisticados. A vitória não é dos grandes, a vitória é daqueles que andam com Deus, é daqueles que seguem com o Senhor. Aqui o texto nos demonstra isso. Isso também mostra a providência de Deus que age no mundo. O desentendimento entre aqueles inimigos certamente pareceu uma contenda qualquer, um fato fortuito, um desacerto, mas na verdade aquilo foi provocado por Deus, porque Deus governa a tudo e a todos. Não há nada que ele não governe, não há nenhum lugar nesse mundo, não há nenhuma pandemia nesse mundo que não esteja sob o controle de Deus. Os adversários de Israel eliminaram a si mesmos. Josafá, então, juntamente com o povo, passa a recolher os objetos preciosos que haviam em tanta abundância que eles demoraram 3 dias para recolherem tudo e ao 4º dia se ajuntaram mais uma vez a fim de louvar ao Senhor pela alegria da vitória conquistada. Muitos reinos vizinhos ouviram estas coisas
e temeram o Deus de Israel. A partir disso, se estabeleceu paz no reinado de Josafá. Por tudo isso, nós devemos nos submeter a Deus, concluir que somos pequenos diante dele e suplicar: Senhor, nós precisamos do teu auxílio, do teu socorro, do teu consolo. Senhor, a nossa nação precisa de ti. Senhor, a nossa igreja precisa de ti. Senhor, a nossa família precisa de ti. Vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Se a calamidade é grande, vamos buscar a Deus em oração. A oração é a arma espiritual que nós temos como filhos de Deus, como povo de Deus. Vamos orar, vamos confiar em Deus. Apesar de limitados, o nosso socorro vem dele. Somente nele nós podemos descansar. Somente nele nós temos a certeza de que nós somos vitoriosos. Os nossos olhos, a nossa fé precisa estar depositada em Deus. Os nossos olhos precisam estar firmados, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor Deus muito nos abençoe.